Sejam bem-vindos. Programa Sabedoria para Viver Bem. Toda a nossa audiência, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender, à luz da Bíblia, princípios de sabedoria. Cada episódio nós temos aprendido e crescido muito com tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, na nossa aplicação prática do dia a dia, nos afazeres, dentro de casa até mesmo com a família, no local de trabalho, com os colegas, na vivência com a sociedade. Em todas as áreas da vida, os princípios de sabedoria nos dão crescimento pessoal, desenvolvimento como ser humano e tudo regrado com as bênçãos de Deus na nossa vida, porque é aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina para viver bem. Como diz o próprio nome deste programa, nós estamos aqui aprendendo a viver bem e melhor a cada dia. Mas não guarde este assunto, esse episódio, esse conteúdo só para você. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas com quem você convive, porque aquilo que você aprende, aplica na sua vida, você vai levar para esses terceiros e todo o ambiente vai ser ecológico, ou seja, vai ser abençoado, você vai poder desfrutar de uma potencialidade de tudo isso que são as bênçãos de Deus na sua vida. Assista em todos os demais canais, a multiplataformas da Igreja Cristã Maranata, compartilhe e nos ajude neste crescimento junto com todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós vamos falar de um tema que envolve a vida de todo ser humano, que é proatividade à luz da Bíblia. Esse é o nosso tema, a proatividade à luz da Palavra de Deus. Estamos à mesa sempre com o nosso amado pastor João Carlos, que conosco apresenta este programa. Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, Wallace. Paz do Senhor a todos aqueles que estão conosco no programa mais uma vez. E é bom a gente perceber, né? Como a Bíblia diz, que quem pedir sabedoria a Deus, Ele dá sem medida. E nós temos visto que todos os âmbitos da nossa vida podem ser permeados pela sabedoria. E hoje vamos aprender um pouco mais com esse programa de proatividade. Muito bom. E temos um convidado especial, pastor Roger Rocha. Seja bem-vindo ao programa Sabedoria para Viver Bem. Paz do Senhor, pastor Wallace. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria também de saudar a todos que estão nos assistindo neste momento. E com certeza esse programa será uma grande oportunidade para nós aprendermos, à luz da palavra do Senhor, habilidades que são tão importantes na vida de hoje, né? Amém. Muito bom. Pastor Roger Rocha, ele é doutor em otimização. Atualmente ele atua como fiscal na construção de poços de petróleo da Petrobras. Mas ele tem bastante bagagem, bastante ensinos para transmitir. E nesse tema, proatividade à luz da Bíblia, ele vai trazer detalhes importantíssimos que vai facilitar o entendimento e a aplicação disso na nossa vida cotidiana. Mas eu quero deixar para você, nessa abertura, já um versículo bíblico que está registrado em Provérbios, capítulo 21, é o verso 5. Provérbios, capítulo 21, versículo 5, que diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de coração apressado tão somente à pobreza. Ou seja, os pensamentos do diligente, pastor João, é exatamente aqueles que fazem planos, é diligente no sentido de se organizar, de ser bem elaborado. A Bíblia diz que isso leva à fartura. Ajuda, facilita a vida, Deus abençoa aquele que é diligente. Sim, a diligência fala de um cuidado, né? Fala de uma ordem, fala de uma sequência que você tem que cumprir para alcançar um determinado objetivo. Então, nada melhor do que você ter uma sequência já pré-definida e que deu certo. Se deu certo com um, vai dar certo com o outro também. Perfeito. Agora, quando a gente salta determinado passo daquela sequência, pode ser que o resultado não seja exatamente o mesmo. Então é isso, pastor Roger. Falar de proatividade, o nosso tema aqui hoje. A pessoa que é proativa, ela deseja algo, ela quer algo, mas
proatividade à luz da Bíblia. Como nós podemos, antes de citar até mesmo outros casos bíblicos, mas na vida do ser humano comum, no dia a dia, o que a gente pode explorar desse tema proatividade? Mas é bastante interessante que quando a gente fala de proatividade, né, e aí eu tive uma experiência relativamente longa na empresa onde eu trabalho com gestão. Então eu sempre gostei bastante das disciplinas de gestão, né? E a habilidade, a proatividade, ela está inserida, na verdade, nesse leque da gestão, né? E quando a gente vê, por exemplo, todos os livros que a gente consulta e busca informação a respeito dessas habilidades, como que é interessante a gente observar que todos eles, ou não todos, mas pelo menos a maioria deles, eles são baseados na própria Bíblia. A gente tem vários livros. E assim, essa característica, essa habilidade, esse hábito da proatividade é algo também que a gente encontra em toda a Bíblia, mas relacionado, na verdade, à nossa própria vida. Ou seja, aquilo que... E quando a gente fala de proatividade, como você colocou aí no início do programa, né? É você se antecipar, é você estar à frente. Perfeito. Mas algo que é importante é estar à frente, mas com planejamento, né? Porque não adianta nada você tentar estar à frente se você não tiver melhor um planejamento, uma organização, porque aí você leva para outro aspecto que a gente estava até discutindo, porque a proatividade ela tem uma linha tênue, muito tênue, com outra característica do ser humano, que é a impulsividade. Correto. E às vezes as pessoas, elas tentando ser proativas, elas acabam sendo impulsivas. E aí a impulsividade é justamente quando você tenta ser proativa sem ter um planejamento. Ou seja, você vai fazer algo que você acha que você está se antecipando, mas você não tem a base para você fazer aquilo ou para você tomar aquela decisão, e você acaba tendo um prejuízo na sua própria vida, né? Roger, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos começando a falar de proatividade e daqui a pouco vamos exemplificar impulsividade. Mas você pode nos exemplificar, tanto na Bíblia como também na sua experiência, proatividade? Sim, lógico. Eu estava até... assim, a gente tem vários exemplos, né, de proatividade na nossa vida. E aí eu estava até falando, conversando a respeito, por exemplo, na época ainda, que eu tenho algum tempo já, né, mas foi uma experiência muito importante na minha vida e que foi um divisor, na verdade, de água. Quando eu estava ainda na graduação, eu fazia engenharia mecânica aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e surgiu uma oportunidade de terminar o curso na França, na época. E assim, para mim aquilo era bastante distante, né? Porque eu vim de uma família, de certa forma, humilde. Nunca tinha saído aqui de Vitória. Então, nunca tinha saído aqui de Vitória. E devido às questões ali do coeficiente de rendimento e tal, acabei sendo selecionado. Levei isso, na época, eu era jovem ainda, para o meu pastor. A gente passou no grupo de intercessão, era a vontade do Senhor, o Senhor tinha aquilo para mim. E eu fui lá e aproveitei a oportunidade, ou seja, a proatividade também está relacionada com você não deixar passar as oportunidades Perfeito. que passam por você na sua vida. Porque às vezes vão passar e são oportunidades que Deus coloca na sua vida, e quando você acaba desperdiçando, você acaba atrasando ou tendo algum prejuízo de algo que Deus poderia realizar na sua vida. E nessa ocasião eu consegui, por mais que tivesse todas as dificuldades da época, isso foi há uns 25 anos atrás, então assim, a gente não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje, as facilidades que a gente tem para ficar até fora de um país, mas eu fui, aproveitei e utilizei, na verdade, naquele momento, né, de ser proativo. E às vezes a gente estava até conversando,
às vezes a proatividade ela é difícil, porque a proatividade implica também você sair da sua zona de conforto. Perfeito. E isso daí é difícil. Todo mundo, quem não gosta de ficar na zona de conforto, né? Mas assim, se você quer realmente crescer, a única forma que você tem para crescer, ou seja, é você saindo da zona de conforto, porque senão você nunca vai experimentar e ver coisas diferentes que Deus muitas vezes tem para você. Quem saiu da zona de conforto na Bíblia e foi proativo, para a gente ter uma ideia dentro da palavra de Deus? Rapaz, então nós temos alguns exemplos, mas um exemplo assim claro disso foi Isaías, né? Quando o Senhor falou assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele poderia ter ficado na zona de conforto dele, porque ele falou assim, Senhor, não tenho condições, eu habito num povo de lábios impuros, eu sou um homem de impuros lábios, eu não tenho condições para assumir algo como isso. Mas ele falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi difícil. Assim, se nós olharmos depois a vida dele, não foi fácil. Mas ele ouviu a voz do Senhor, se colocou à disposição, ou seja, se antecipou a oportunidade e falou, não, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Então, assim, nós temos esse exemplo, que eu acho que é um exemplo bastante interessante, que mostra uma oportunidade que passou na vida dele, né? De repente, se ele não tivesse aproveitado aquela oportunidade, a vida dele teria sido completamente diferente daquilo que ele foi, uma bênção nas mãos de Deus, né? E é comum, né, o ser humano agir assim, quem sou eu? Eu não tenho condições disso não, e tal. As pessoas na sua natureza humana são assim. Ele falou de proatividade, um pouquinho da experiência dele lá atrás, no início da graduação. A oportunidade veio por quê? Porque ele estava proativo nos estudos. Então, quando a gente fala de proatividade, não é só no seu trabalho, não. É nos estudos, na sua disciplina. Então, ele teve a oportunidade de algo para estudar fora, para estudar, né, na Europa, França, você falou, né? França. E por quê? Por causa do rendimento dele. Ele já estava sendo proativo, disciplinado, né, agregando todos esses valores. Então, assim, a proatividade ela acontece em todos os aspectos. Você tinha mencionado também algo sobre Noé, né, nesse tema proatividade diretamente. Como que você colocou? A gente tem também o exemplo de Noé, que a gente conversou, né? Deus ele vai lá e fala com ele. Ele traiu um dilúvio sobre a terra. Mas quantos anos foi depois, né? O pastor até falou 100 anos depois. Mas você se antecipar com essa distância tão grande, é muito mais fácil a gente utilizar uma outra habilidade que não é boa para o ser humano, mas muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha que é a procrastinação, né? Sim. E a gente acaba falando, não, a gente tem tempo, e quando você vê, você acaba não tendo mais tempo. Então assim, a gente falou da linha tênue entre a proatividade e a impulsividade, mas, por outro lado, a oposição à proatividade acaba sendo a passividade, a procrastinação, e não foi o caso de Noé, né? Noé, ele foi proativo, ele foi, por mais que às vezes as pessoas nem vão te entender. Mas assim, e aí, pastor Wallace, que é bem interessante, né? É porque para aqueles que servem a Deus, e aí todos podem ter essa experiência, e é importante isso, né? Isso é muito bom, porque eu comecei falando que a proatividade estava relacionada com você se antecipar, mas com um projeto, ou seja, com um plano. Correto. E não tem coisa melhor do que você ser um servo de Deus proativo, por quê? Porque o plano é o plano de Deus. Verdade. Então, assim, você já tem meio caminho andado, uma boa parte, porque se você fizer aquilo que é a vontade do Senhor, proativamente, você tem a certeza que vai dar certo. Deixa de ser uma proatividade temerosa para ser uma proatividade segura, né? Porque você sabe que se essa é a vontade de Deus na sua vida, você vai firme. Não importa o tempo, não importa
as dificuldades, você permanece firme naquilo ali, naquele propósito. Deixa eu te perguntar, pode ser que uma pessoa confunda proatividade com impulsividade. Quem é impulso na Bíblia? Quem é impulsivo na Bíblia? Para a gente poder ver bem a diferença. Então, impulsivo, a gente tem alguns exemplos, né? A gente estava até... a gente tem, por exemplo, o caso de Moisés, por exemplo. Moisés, quando o povo pede água no deserto, Deus vai lá e fere a rocha e sai água. Na segunda vez, Deus falou assim, fala a rocha, ele vai lá e fere. Ou seja, ele acabou fazendo algo que ele achou que... Não, da primeira vez foi assim, eu vou fazer assim, é assim que tem que ser feito. Mas ele não sabia, na verdade, qual era. A vontade de Deus não era aquela, era falar. Exato. E aí a gente estava até falando, um exemplo também clássico de impulsividade é o próprio Pedro, né? Naquela ocasião, com o soldado romano, ele acabou cortando a orelha do soldado e o Senhor falou, mas não era para você fazer isso. Ou seja, ele estava querendo se antecipar. Não, Senhor, não, você não vai ser preso, não. Mas ele não sabia, ele estava fora, naquele momento, do projeto de Deus, porque o projeto de Deus era levar o seu filho ali à cruz, e ele acabou tentando ser proativo, mas ele foi, na verdade, impulsivo, porque aquilo não era a vontade do Senhor. Então assim, para nós, como servos do Senhor, para nós não sermos impulsivos, é você, na verdade, ouvir aquilo que Deus ele tem, e aí nós temos uma ferramenta muito importante, que é a consulta ao Senhor, né? Ou seja, quando você consulta, você sabe a vontade dele, sabe o que você vai fazer, e aí você tem que ser proativo, aí tem que agir, né? Também não adianta você ser aí passivo. Perfeito. Porque aí se Deus falou e você não faz, aí é ruim, porque você acaba perdendo uma oportunidade que Deus está te dando na sua vida e que você está deixando passar. Então você tem o proativo, que é uma coisa positiva. Você tem aquele que passa dos limites, que traz prejuízo. Que traz prejuízo. E você tem o passivo, que é aquele que não chega lá. Quem na Bíblia é cheio de passividade? Então, na Bíblia a gente tem o caso na verdade é uma parábola, né? A parábola dos talentos, ou seja, Jesus vai lá e conta a parábola, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Aquele recebeu 1, ele fala assim, não, o Senhor, ele cobra, eu vou guardar aqui o meu talento e vou entregar para ele o talento que ele me deu, porque e ele não trabalhou. Ou seja, ele ficou passivo, e a vontade do Senhor era que trabalhasse, né? E às vezes, aí isso vale para todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, né? Às vezes nós temos talentos que Deus nos deu. E Deus está nos dando uma oportunidade para usarmos aquele talento. Usarmos na sua obra, até mesmo no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos. Nós temos nossos talentos e Deus nos deu esses talentos. E às vezes tem pessoas que elas acabam não trabalhando esse talento que Deus deu por passividade. E aí entra de novo naquilo que a gente falou, né? Às vezes, para ele trabalhar, ele tinha que sair um pouco da zona do conforto. E a zona de conforto é muito tranquilo, né? Eu vou esconder aqui o meu talento, tá tranquilo. Agora, quando você trabalha, você acaba se expondo, né? Mas, assim, se expor debaixo da vontade do Senhor é muito bom, porque você sabe que no final todas as coisas vão dar certo, né? Porque Deus está direcionando. Muito bom. Então, proatividade, o que nós estamos aprendendo aqui desses ensinos que o pastor Roger está trazendo? Proatividade é um equilíbrio da vida do ser humano. É você atingir uma característica de ação que não está aquém do necessário e nem está além do necessário também. Então, a proatividade é o ponto de equilíbrio que traz a fartura, como a própria Bíblia diz, o texto que nós lemos, né? Os que são
tem planos bem elaborados, levam à fartura. Ao contrário, também a Bíblia acaba de dizer, né? Mas os que são afoitos, impulsivos, como o Roger colocou aqui, né? Esse contraste da proatividade e a impulsividade, a Bíblia diz que isso leva à pobreza, destruição. Então, olha como que a proatividade ela é um ponto de equilíbrio. A pessoa inerte, a pessoa preguiçosa, a pessoa alheia, ela fica numa situação... O cérebro humano, ele busca a zona de conforto, não é verdade? Ele age contra, né? Ele busca a zona de conforto porque ele precisa preservar energia e etc., né? Da fisiologia humana. Mas a proatividade você tem que romper, você tem que sair da zona de conforto, mas você tem que ter equilíbrio, porque se você for impulsivo, ou seja, afoito, precipitado, você causa prejuízos também. Então, esse ponto de equilíbrio que é o fiel da balança, vamos aqui dizer, né? É o que traz os benefícios ao ser humano, né? Isso. Eu acho que, na verdade, tem tudo a ver com o próprio programa, né? Ou seja, sabedoria Sim. para viver bem. Ou seja, você tem que conseguir ter essa sabedoria justamente para você encontrar esse fiel que você colocou aí da balança, para você não ficar parado, mas, na verdade, se antecipar, mas se antecipar no tempo de Deus, ou seja, se antecipar na vontade de Deus, se antecipar conforme aquilo que Deus ele tem para cada um de nós, né? E isso é muito bom. E isso vai funcionar em todos os âmbitos da nossa vida. Pode ser na questão de saúde, de alimentação, de criação de filhos, do nosso emprego, no trabalho que você tem na igreja, nos seus relacionamentos sociais, em tudo. Você, sendo proativo, você sai da sua zona de conforto e progride. Agora, você sair da zona de conforto sem um projeto, você vai para impulsividade. E você permanecer na sua zona de conforto e perder oportunidades, você fica na passividade. Cabe a cada um escolher qual dessas características é importante para você. Mas a da sabedoria é a proatividade mesmo. Excelente raciocínio. Então, veja, nós falamos aqui de proatividade, mas descortinamos os extremos de todas as características do ser humano. O pastor Roger trouxe todos esses exemplos bem claros. Inclusive, como dissemos, o tema é proatividade à luz da Bíblia. Falamos de Noé, falamos de Moisés, mas quem? Pedro. Falamos da parábola dos talentos. Olha como a Bíblia ela é uma fonte inesgotável e se a gente continuar apertando o Roger, acho que sai mais coisas. Com certeza, não tenha dúvida. Mas veja, então, proatividade é você agir antes do problema surgir, antecipar consequências, assumir responsabilidade, trabalhar com diligência, buscar sabedoria e direção de Deus antes das decisões. O pastor Roger falou, nós temos esse diferencial, porque não apenas ser proativos, mas antes buscar a direção de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que nos dá a direção, aquilo que nos dá o norte, nos dá segurança para termos sucesso em tudo que nós vamos fazer conforme Deus tem orientado. Mas estamos chegando ao final do episódio. Pastor Roger, eu quero primeiramente agradecer imensamente a sua presença, esses ensinos aqui conosco, compartilhar essa experiência, a sua experiência de vida. E seja muito bem-vindo e que fique aberta aqui a porta para outras oportunidades. Eu que agradeço, na verdade, a participação. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, assim, e falar de um tema tão importante, né? Para a nossa vida como ser humano e para também a nossa vida como servo de Deus, né? Porque para nós alcançar também a salvação, nós temos que ser proativos. Amém. Proativos. Verdade. A salvação é esse processo diário, né, pastor? É verdade, é verdade. Nós não podemos ficar parados. É isso. A passividade não nos leva à eternidade. Amém. Que fique este ensino para a sua vida e não se esqueça de compartilhar, não guarde só para você. Curta, comente este programa, envie para todas as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, com quem você se relaciona e permanece conosco. Semanalmente, toda semana, um episódio novo, um ensinamento novo, um princípio de sabedoria que direciona todas as nossas vidas.
Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e toda a sua família. Sabedoria para viver bem. Princípios eternos que nos ensinam a agir correto e viver melhor.